Qual é a maior dificuldade que vocês têm na hora de dirigir e posar as pessoas? Mas vamos falar agora diretamente de algumas ações que a gente pode tomar antes de ir para o ensaio, antes de começar a fotografar, que podem facilitar muito a direção de vocês. Algumas atitudes que a gente tem que tomar, algumas coisas que a gente tem que fazer para facilitar a nossa direção no dia do ensaio. Então, antes de falar propriamente de direção, eu vou falar algumas coisinhas que a gente faz aqui que funciona muito para as pessoas não serem pegas de surpresa. Quando um casal vai fazer uma sessão de fotos, uma gestante vai fazer uma sessão de fotos, ou qualquer outra pessoa vai fazer uma sessão de fotos, muitas das vezes é a primeira vez. Muitas das vezes é a primeira vez que essa pessoa está indo fotografar. Então, é uma expectativa muito grande, é algo que eles não viveram ainda, ou seja, tudo que é novo dá medo, tudo que é novo gera desconfiança e tudo que é novo gera preconceitos. A partir daquilo, uma coisa que você não conhece, você começa a imaginar como seria, como é aquela experiência e tudo mais, tá? Então, algumas coisinhas que a gente faz aqui antes de partir para o ensaio é preparar os nossos fotografados, os nossos modelos, as pessoas que vão fazer essa sessão de noivos ou de gestante ou de qualquer outra coisa que seja, a gente prepara para não ter surpresas. Então a primeira coisa que a gente pergunta para os nossos fotografados, para os nossos clientes é: o que vocês gostam mais? Vocês gostam mais de praia? Vocês gostam mais de campo? Vocês gostam mais de calor? Vocês gostam mais de frio? Vocês gostam mais de ficar em casa? Vocês se veem fazendo um ensaio em casa? Como que vocês se veem dentro desse ensaio? Como que vocês querem se ver daqui X anos? Qual é o ambiente que você se sente mais confortável? Tá? Uns vão falar praia, outros vão falar campo, outros vão falar cidade, etc, etc, etc. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é definir qual é a locação que a gente vai fotografar. Fechou a data, primeira coisa, locação, ok? Depois que a gente escolheu a locação, a gente já começa a matutar uma segunda coisa, que também ajuda muito no resultado das fotos e não pega o fotógrafo de surpresa e acaba com as dúvidas dos clientes antes de fazer um ensaio, que é que roupa eles vão usar. Por quê? Porque em cada uma dessas determinadas locações que a gente passou, como por exemplo, praia, campo, cidade, noite, dia, frio, quente, etc, etc, nós temos que usar definições e roupas diferentes de acordo com esta locação. Então, sem ter a surpresa, já vai lá, escolhe a locação, define as roupas para não chegar aquela roupa que não contrasta com o lugar, para chegar naquela locação que talvez não era a que você esperava. Porque o que acontece? O fotógrafo fala assim pro cliente, né? Ah, você escolhe onde você acha que você deve fazer as fotos. Ah, tem um sítio não sei aonde, tá lá. E o fotógrafo chega lá e a locação é toda cagada. Aliás, o fotógrafo acha que a locação é toda cagada, que não tem nada para fotografar e tudo mais. E aí já começa aquele primeiro impacto de desconfiança do quê? O que eu vou fazer nesse lugar? Meu Deus do céu! E aí já começa a dar insegurança, começa a dar o frio na barriga. Então, defina a locação. Por que as roupas são importantes? Por que você tem que comunicar os seus clientes com as roupas? Porque te dá mais segurança também. Você imagina o cara chega lá de regata, chinelo ou umas roupas que não contrastam com o fundo e você não vai conseguir ter aquele resultado que você esperava. Então isso te dá mais confiança também. Agora, um terceiro ponto extremamente importante é você explicar como vai funcionar o ensaio. Mas não é explicar quantas horas você vai fotografar. Não é você explicar quantas fotos você vai entregar, que horas você vai fotografar. Não é isso. Você tem que explicar a experiência que vai ser. Então, do nosso lado é assim. Por exemplo, a gente tem um ensaio agora dia 21 em Bonito, no Mato Grosso. Eu já mandei as roupas para eles vestirem, tá? E agora, o próximo passo, um pouquinho antes do ensaio, é explicar como funciona. Como que funciona? A gente vai fotografar e vou buscar umas composições diferentes. No começo vai parecer meio estranho. Por quê? Porque vocês vão posar e ficar às vezes abraçados um pouco mais de tempo do que vocês estão acostumados. Vão fazer coisas que parecem hilárias, que não faz sentido nenhum, mas nas fotos tem um resultado incrível. E também a gente vai subir em árvore, vai se jogar no chão, vai se sujar, vai rolar. Algumas vezes eu vou pedir para vocês fazerem coisas muito esquisitas
que não fazem sentido para na cabeça de vocês, mas fotograficamente falando, eu estou pensando em coisas que sejam realmente muito fodas. Então, aí eu já preparei o meu cliente para saber que eu vou posar ele, que às vezes vai ser talvez desconfortável, talvez algumas coisas não vá fazer sentido na cabeça dele quando eu estou dirigindo, quando eu estou posando. Então, é importantíssimo que antes da experiência deles viverem o ensaio, você explique como vai funcionar, explique como é sua dinâmica. A minha dinâmica é, ó, deixa eu tomar uma aguinha antes. A gente vai chegar no ensaio 2 horas da tarde, a gente vai trocar uma ideia, se a gente tiver uma breja, a gente toma uma breja, se tiver uma água, toma uma água. Vamos conversar, papapá, vamos esperar a luz dar uma baixada, vamos conectar e 3h30 a gente vai começar a fazer as fotos. E no começo eu vou fazer umas fotos mais romantiquinhas, vocês mais abraçadinhos e pai, não se preocupa porque a Jana vai junto e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz as poses, que é o espelhamento, que um dos amigos nossos estava comentando aí sobre fazer um espelhamento, mostrar para o seu cliente aquilo que você gostaria. Então a gente chega lá, 3h30, pô, começou a fazer umas fotos mais romantiquinhas, uma coisa tal, e depois do meio do ensaio para frente eu vou começar a pirar. Então vocês vão se jogar no chão, vocês vão rolar, etc, fotografa até 6 horas da tarde, e a parada acabou. Então, explicar para os seus clientes o que vai acontecer, o que você está pensando desse ensaio é extremamente importante para na hora que você chegar lá na hora de dirigir eles, posar eles, que vocês não travem. Por quê? Porque rola essa confiança e você já avisou que algumas coisas vão ser esquisitas, outras vão ser bizarras, outras vão não fazer sentido na cabeça deles, mas está tudo bem, porque você já avisou e eles conhecem o seu trabalho. E um quarto ponto, e não menos importante, é você enviar exemplos do seu trabalho, exemplos que você tem dentro do seu site, exemplos que você tem dentro do seu Instagram, de poses que você costuma fazer com os seus clientes. Então, ó, por exemplo, não sintam, é muito mais fácil do que vocês estão pensando, e eu vou mandar alguns exemplos de clientes que também estavam com o mesmo medo de vocês, e olha o resultado que teve. Esse resultado teve por quê? Porque eles se entregaram e entenderam qual que é o funcionamento do ensaio. Aí você pode ver esses exemplos e aí, ó, já aproveita, dá uma treinadinha em casa, que não sei o que, então você vai de uma maneira mais leve, mais tranquila, fazer essa reunião antes de ir para o ensaio. Eu tô ligado que a galera faz assim, ó, fecha o contrato, aí, sei lá, 7 meses depois, a noiva cobra de fazer o pré-wed, vamos fazer nosso pré-wed? Não tá marcado? Aí vamos. Aí marca no lugar que ela escolheu. Aí o fotógrafo chega lá, não conversa nada com o cliente, tá ligado? Chega lá e aí reclama do lugar, reclama que os clientes são travados e reclama da porra toda. E não é assim. A gente tem que preparar o ambiente. Por quê? Porque é uma novidade. A gente tem um preconceito das coisas antes delas acontecerem, ok? Então não deixem de fazer a reunião definindo locação, definindo roupas, explicando, de novo, explicando a experiência, não é explicar o que você entrega, é explicar a experiência, explicar a direção, falar o modo que você trabalha e também enviar exemplos do seu site, exemplos do seu blog, para que essas pessoas já possam se familiarizar um pouco mais com o seu trabalho, beleza? Aí chegou na hora de fotografar. Rafa, como que eu dirijo as pessoas? Eu vou falar antes como você não dirige as pessoas, como você não posa as pessoas, algumas coisas que acabam realmente travando a vida do fotógrafo e dando um certo desespero. Então, quando a gente chega lá para fotografar, eu acho que a pior coisa que pode acontecer é o silêncio sepulcral. Você está lá fotografando, você não fala nada, o casal não fala nada, e eles estão parados lá, assim, lá, paradão, e você não fala nada, e o casal não fala nada, e fica aquele silêncio, só passa o corvo preto voando em cima, assim, ó. Deus é pai, só passa o corvo preto voando e fala, meu Deus do céu, morreu alguém aqui. Então, não deixem chegar nesse momento de silêncio, eu acho que essa é a pior sensação, o vazio, a ausência do som, saca? Então, não deixe aquele negócio ficar tipo 1 minuto, 30 segundos sem falar nada. Mas, Rafa, tem que respirar. Não, 30 segundos você fotografando sem falar nada uma pessoa que tá parada, posada, é muito tempo, ó. Vamos contar 30 segundos, vou pegar minha câmera e ficar 30 segundos aqui, ó. Sim, não entendi.
Não, não é pra você não, é pra todo mundo. Olha que louco, isso só se passaram 10 segundos do que eu peguei a câmera, 19, 45 e 50 segundos lá e passou só 10 segundos e deu aquele silêncio que, mano do céu. Mas Rafa, o que eu vou falar? Principalmente você pode usar o ponto de fuga maior que existe na direção de pessoas, que é o movimento das mãos. Então, em vez de você ficar parado sem falar nada, fala para as pessoas movimentarem as mãos, ou seja, faz um carinho no pescoço, aí deixa 5 segundinhos fazendo um carinho no pescoço, isso, agora passa a mão no ombro e deixa a mão passando no ombro lá 5 segundinhos. Ó, agora afasta, pega as mãos e chega pertinho. Então usa o recurso da mão. Quando você não sabe o que falar, que tá aquele silêncio morto na parada, sempre lembra que as mãos elas têm muito movimento e elas se conectam muito, né, Jana? Então, por exemplo, vem cá, antes a gente já vai fazer as poses aqui, né? Mas tipo assim, vamos aumentar um pouquinho aqui e vamos ver se no Instagram aqui beleza. Então, por exemplo, ó, a gente tá aqui. Você tá fotografando, ó, uma pose normal, vai, as mãos no braço, a Jana aqui na minha cintura, eu com a mão no ombro dela, e tá aqui, ó. Vamos lá, agora é 21h20. Parou? Você começa a desespero. E você fotografando, ó. Isso foram 10 segundos agora. Então, se você está fotografando e tá aquele silêncio, é terrível. Então, olha aqui. Tá lá. Isso, para um na frente do outro. Agora, começa a passar a mão no ombro dela. Faz um carinho no rosto. Passa a mão no cabelo. Dá a mão. Agora foram 10 segundos do mesmo jeito. Vocês estão vendo como usar essa válvula de escape, de não ficar calado, esse não saber o que falar, usar as mãos, passa uma mão na outra, passa a mão no ombro, faz um carinho no cabelo, passa a mão no pescoço, abraça. Então esse artifício que a gente acaba utilizando para não ter aquele silêncio sepulcral, aquela que parece que tem uma morte na parada, tá ligado? Então, vai lá, não deixa aquele silêncio mortal do negócio, beleza? Outra coisa muito importante que quando eu dava workshop presencial e vou voltar a dar, principalmente aqui em casa, a gente vai fazer um at home, eu pedia para os meus alunos dirigirem os casais, os modelos que a gente estava fotografando. E 90% deles encostavam nas pessoas. Aquilo me dava um faniquito, tá ligado? Por quê? Porque a pessoa pegava o braço de um, colocava na cabeça e pegava o braço e encostava e virava pra lá e colocava a mão no queixo. Eu falava, gente do céu, se é minha mulher, eu dou um tapa nesse rapaz, velho. Então, assim, uma outra coisa que a gente não se deve fazer é encostar nas pessoas. Principalmente no ramo que eu atuo, casamento. Tá? Agora, se tem outro ramo, como newborn, que você tem que tocar na pessoa, se você trabalha com uma coisa mais beauty, que você tem que ir lá e arrumando a roupa e arrumando todo um negócio lá para ter toda a triangulação, um negócio maluco lá, tudo bem, mas eu tô falando aqui a minha visão, o que eu acredito e o que destrava a minha direção, tá? Então, assim, não encoste nas pessoas na hora de dirigir. Por quê? Porque isso causa incômodo na pessoa, isso causa incômodo no parceiro, na parceira, e assim as pessoas vão se travando cada vez mais na hora que vocês estão trabalhando com os seus fotografados. Então, não encoste nas pessoas. E uma outra coisa que é primordial, eu puxei três tópicos aqui, que é não ficar muito tempo fotografando na mesma pose. Eu contei uma história no Trocando Ideia, que eu tava dando uma volta de bicicleta aqui na orla da praia, e tinha uma galera fotografando, e eu andei por 40 minutos de bicicleta, e a pessoa não saiu do mesmo lugar, e a pose era muito parecida, era algo muito parecido. O que dá a sensação? Que não sabe o que tá fazendo. Meu Deus do céu, é um desespero, então bota lá, desfoca o fundo e faz a porra toda desfocada, e tá tudo certo. Então assim, não fotografem muito tempo na mesma pose, porque vocês viram aqui com a Jana, em 10 segundos que você fica parado, saca? Já dá um faniquito, já dá um negócio assim que você começa a ficar desesperado. Então não fiquem muito tempo na mesma pose.
tá lá fotografando a 2, 3, 5 minutos, 10 minutos, dependendo do que você está tentando fazer. Pelo menos modifique a pose, pelo menos movimente eles, pelo menos se conecte com eles. Não deixe de falar. Aquele silêncio sepulcral, aquela parada não dá certo. Eu fui fazer um ensaio uma vez no Capitólio, que é aquele lugar em Minas Gerais, que tem as paradas e os negócios todo bonitão lá, passeio de lanche, os caralho todo. E tem uma pedreira. A gente chegou nessa pedreira 4h40 para fotografar e saiu 6h30, tá? Eu fiz, sei lá, o ensaio inteiro na pedreira, um ensaio diferente lá quando tava lá embaixo. E teve um fotógrafo que ficou lá tipo 40 minutos sentado na mesma pedra, com a mesma pose, com a mesma iluminação. Eu ia falar, meu Deus do céu, sabe? Ah, meu Deus, mas de novo, esta é a minha visão e aquilo que acontece pra gente. Então, revisando, não fica calado, usa a fuga das mãos, conecta as mãos, passeia a mão pelo corpo, pelos membros, para você não ficar calado na hora da sessão de noivos. Não encoste nas pessoas. Se você tem a mania de encostar nas pessoas e funciona para você, tudo bem, é o que eu falei. Aqui é uma verdade nossa, o que a gente faz e o que a gente acredita. Ok? Então, se você está com dificuldade na direção de pessoas, acredito que você não deva encostar na galera, você que está começando, e não fotografar muito tempo no mesmo lugar. E agora eu vou falar o jeito que a gente dirige o ensaio, como a gente faz essa parada. Então, antes de tentar fazer algo que seja extraordinário, nós procuramos primeiro pelas poses mais básicas, nossas poses de segurança. Sempre, galera, sempre, zóio no meu zóio aqui, ó. Zóio no meu zóio. Sempre comecem do mais fácil para o mais difícil dentro de um ensaio. Primeiro, conquiste a confiança sua, conquiste a confiança do cliente para você buscar composições mais diferenciadas, composições mais inusitadas e direções talvez mais criativas e mais divertidas. Então, vai começar o ensaio? Tenha na sua mente aí 5, 6, 10 poses que você sabe que vai funcionar, tá? Eu vou mostrar, aliás, antes na sequência aqui eu tinha falado que eu vou mostrar pelo menos 5 poses de segurança aqui com a Jana para vocês verem como essas poses, elas são extremamente fáceis de fazer, extremamente normais. Mas antes de chamar você, Jana, eu vou mostrar as fotos que eu selecionei aqui para mostrar quais são essas minhas fotos de segurança, quais são as poses de segurança que eu começo os meus ensaios. Vocês vão ver que não tem nada demais. Então, vamos lá. Ó, a gente tem aqui algumas fotos selecionadas de vários ensaios diferentes. Como o Luiz falou aqui, ó, fotobunda, é isso mesmo, fotobunda, que é o que a gente apelida essas fotos que são normais, que são fáceis de fazer e que a gente começa o nosso ensaio. Vamos lá, olha aqui uma pose de segurança, tá? Que é um na frente do outro, ok? Vocês veem aqui os narizes encaixados e as mãos conectadas. Então, o que eu pedi aqui? Que um parasse na frente do outro, é uma pose extremamente simples, de segurança, que eles não deixassem as mãos desconectadas e eu fui posicionando o rosto deles para encaixar o nariz, para ter esse jogo, para ter essa quebra, ok? O porquê que eu pedi para eles fecharem os olhos? Eu pedi para eles fecharem os olhos para passar mais romantismo na direção de pessoas, o corpo fala. Isso a gente vai, se for aprofundar numa direção de modelos, um negócio que seja editorial de moda, umas paradas assim, eu acho que até tem mais sentido. Mas uma sessão de noivos eu acho que tem que ser uma coisa mais despojada, mais descontraída, mais próximo daquilo que eles estão vivendo, ok? Então, essa é uma pose de segurança, onde eu sempre deixo as mãos conectadas e pose simples. Não estou me preocupando com composição inicialmente, olha isso que eu estou falando para vocês. Não estou me preocupando com composição, estou me preocupando inicialmente em começar o ensaio fazendo fotos de segurança com pose simples. Então, essa primeira pose, frente com frente, mãozinha dada aqui na linha da cintura, encaixando o nariz lá em cima e buscando uma luz legal, e isso a gente vai chegar no próximo ponto, tá? Olha, mais uma pose de segurança que funciona muito bem. Ao invés de ser um virado de frente para o outro, aqui a gente coloca... Sim, aqui a gente coloca a noiva de costas para o noivo e encaixado, jogando a cabeça dela um pouquinho mais para trás.
Então, essas são poses que nós repetimos e repetimos em praticamente todos os ensaios que nós fazemos. Por quê? Porque nós começamos com ela. Nós começamos com as poses simples, as fotos de segurança, vulgarmente chamado por nós explorers de foto bunda, que é a foto que todo mundo faz e não se diferencia no mercado, mas precisa ter, ok? E agrada, de uma certa maneira agrada, tá? Então a gente tem essas poses de segurança, essas composições de segurança. Vocês podem ver que o fundo das duas fotos são muito parecidos. Eu desfoquei tudo, eu não quis saber de nada. Não quis saber de composição, só fui lá e posei os meus fotografados. Olha uma outra pose que super simples de fazer, é você colocar os dois sentados no chão, ele atrás lá, ó, pode ver que tá metade do corpo dela no corpo dele, ela coloca a mão aqui e os narizinhos aqui, olha o nariz da noiva mais na frente do nariz do noivo, porque ele acaba sendo um pouco mais desenhado, um pouco mais bonito que o nariz do homem, o nariz da mulher. Via de regra, ele é mais delicado, ele é mais desenhado. Então, olha lá, uma pose que você pode fazer também no começo do seu ensaio, colocar os dois lá na paradinha e colocar no chão. Então, olha mais uma pose que funciona muito bem. Vai lá, para o cara aqui de frente, lembra? Sempre as mãos conectadas, meu irmão. Sempre as mãos conectadas. Vai lá, ó, ele aqui paradinho, vai lá, abraça nas costas, mãos conectadas, pimba. Ah, Rafa, como que você fez para eles fazerem um sorriso, tá? Como que vocês fazem para eles sorrirem? A gente provoca ações, ok? Então, Jana, vem cá. Por exemplo, tá lá abraçado, ó, pose de segurança, das mãos entrelaçadas, ó, me encaixo do lado dela, o braço aqui no meio, colocou aqui. Então, ó, qual que é a reação que eu vou provocar na Jana aqui? Eu como fotógrafo, vai, Rafael, agora balança a Jana para frente e para trás. Parece uma coisa bizarra, mas ela tá dando risada e aquilo que o cara tá vivendo, tá ligado? Você consegue arrancar algum sorriso ou chega lá, chega pertinho no ouvido, não. Eu costumava falar, hoje em dia eu não tô falando mais tanto porque eu tô ficando velho, tá? Mas eu falava com meus casais assim, aperta até peidar. As melhores gargalhadas, sei lá, vai, abraça, bem romantiquinho isso. Agora pega lá na cintura e aperta até peidar, velho. Era a risada solta daquela parada. Então, provoque ações e use os sentidos. Fecha o olho, abre o olho, usa o tato, usa a audição, ó, fecha o olho. Ouve o barulho da natureza, olha a calma. Isso, agora usa essa calma para fazer um carinho no rosto dela e aí você vai conseguindo tirar essas expressões, conseguindo tirar o melhor da sua direção. Mas, voltando aqui para o que a gente estava falando, comece com fotos de segurança. Olha aqui mais uma, de novo, mãos conectadas, o noivo lá, abraçadinho, sempre pedindo para o noivo virar o rosto para cá e sempre falando, sempre me comunicando com eles. Então, Jana, vem cá de novo. Eu tô aqui, ó, agora, Jana, vira o rosto para cá. Tá vendo? E eu fiquei com o rosto pra lá. Eu coloquei eles posados, por exemplo. Rafael, vai lá atrás da Janaína e dá um abraço nela. Fica com os braços pra baixo. Aí o Rafael foi lá e fez assim na Janaína. Eles não sabem, eles estão olhando pra você, que nem eu tô olhando pra você aqui. Aí, você vai falar, Janaína, coloca as mãos em cima da mão do Rafael. Isso. Agora, Rafael, aperta ela um pouquinho. Janaína, vai virando seu rosto pra ele. Aí, isso, lindo. Dá um cheiro no ouvido dela. Isso, perfeito. E aí vocês vão se comunicando, vocês vão se conectando com poses simples inicialmente. Não tentem complicar a parada, não tentem fazer uma parada totalmente fora de cogitação que vocês não sabem no começo do ensaio. Então, ache por poses seguras como essas que eu passei aqui para vocês. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 poses, e tem mais uma aqui, ó, 6. Olha aqui, eles andando. Qual que é essa aqui? Vem cá, Jana. Quando eu estou indo de um lugar para o outro, na locação, eu não deixo de fazer as fotos. Eu faço essas fotos de segurança, de direção de segurança entre uma locação e outra. Então, por exemplo, a gente está aqui, volta a câmera aqui. Então, tô lá, eu fotografando, tá aqui, meu irmão lá, pô, ficou massa. Rafa, Jana, vamos para outro lugar? Vamos. Mas, opa, peraí. Mas antes de vocês irem para outro lugar, vem aqui, ó, abraça ela na cintura. Isso, abraça ele também.
e vem andando os dois. Acabou, acabou, acabou. E você vai clicando, e você vai clicando. Qual que é a dificuldade de fazer as fotos de segurança? Conversar com as pessoas, manter uma comunicação. A gente tem que lembrar, isso eu ia até deixar aqui para o final da live, mas a gente tem que lembrar que quando os clientes estão indo até nós fotografar, eles pagaram a sessão. Ou se não pagaram, eles sabem que eles vão ser fotografados, eles sabem que vão ser dirigidos, principalmente se você fez a lição de casa, que é a reunião antes. Então, pedir para os clientes fazer algo que eles sabem que eles já têm que fazer. Então, a direção de casal não é tanto problema e a gente vai falar isso um pouquinho logo depois que a gente mostrar a última foto de segurança. Olha lá mais uma pose de segurança, olha lá. Em vez de ser ela na frente dele de costas, eu coloquei a noiva atrás dele, com o queixo nas costas, as mãozinhas sempre conectadas. Olha aí, fecha o olho para passar romantismo. Então, ó, aqui eu mostrei para vocês algumas 7 poses de segurança. São 7 poses diferentes que a gente praticamente usa em todos os ensaios na hora de começar. Então a gente vai lá, imagina, se você tiver 10 poses de segurança, 12 poses de segurança, o que você vai fazer? Você vai começar a fazer essas fotos. Você vai começar a fazer as fotos que você sabe, com as poses que você sabe, sem complicar a parada. Por quê? Porque você precisa ganhar confiança. E qual que é a dificuldade, meu povo e minha pova, de você fazer essas poses que você já sabe, você tem exemplos na internet, você direto tá aí vendo essa parada acontecer. Beleza? Fechou? Então, ó, é muito mais fácil do que parece. Não é um bicho de 7 cabeças. Então, comece pelas poses de segurança e depois que você fez as fotos de segurança, as poses de segurança, comece a buscar composições mais criativas. Por que eu falo depois de fazer as fotos de segurança? Porque você já está, ó, com o ensaio garantido. Você já não tem mais aquela pressão. Os seus clientes já entenderam como essa parada funciona. Que você vai pedir as coisas e as coisas estão fazendo sentido. Tá ligado? Então, olha aqui. Aí a gente mescla com os elementos de composição que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, não aprofundado, mas vou falar qual que é o maior erro dos fotógrafos em dirigir pessoas, ok? Então, depois que você faz as fotos de segurança, vem e busque algo que seja mais inusitado, com fotos mais diferenciadas, com enquadramentos diferenciados e também com uma direção mais criativa. Trabalhar com eles separados requer também algumas poses de segurança, como por exemplo, esta foto, essa pose, quando a gente vai trabalhar com os casais separados, eu acabo usando com frequência, em locais diferentes, mas com uma certa frequência, ok? Com casais diferentes. Então, assim, mesmo na direção onde eles não estão juntos, eu tenho a minha sequência de segurança. Então, essa aqui é um exemplo. Isso aqui é uma foto que tem cerca elétrica. É um fio de cerca elétrica que estava no chão. Eu me deitei lá no chão e vi que tinha esses espaços negativos, encaixei o casal e usei uma pose minha de segurança criativa. Ok? Por isso que eu falo que o quanto mais a gente vai desmistificando essa parada da direção, que a gente precisa fazer 200 poses diferentes, que a gente precisa fotografar de 200 jeitos diferentes em cada ensaio, não! Vamos fazer primeiro aquelas 10 posezinhas que a gente já está acostumado e depois vamos pirar a cabeçota. Olha aqui mais um exemplo de uma silhueta, né? Minha carinha está aparecendo aqui em cima dele, mas não tem problema. Olha lá, depois que a gente trabalhou os dois juntos, o romantiquinho, vem o diferencial do fotógrafo. Vem aquilo que é o que vai fazer o seu trabalho saltar, aquilo que vai fazer o seu trabalho se diferenciar, que é uma composição criativa e uma direção criativa. Olha aqui, mais uma vez, trabalhando com os casais em planos diferentes, tá? Normalmente, ó, vamos falar aqui, segredinho. Normalmente eu coloco a noiva muito mais em ação e o noivo um pouco mais parado, porque normalmente os homens são mais quadrados para fotografar. Essa é a verdade. O cara vai, ele para com os pés assim, tá ligado? A noiva para com os pés juntinho pra dentro, assim, ó, bonitinho. Você fala pro cara, ó, para aí no canto, o que o cara faz? Ele levanta, abre os pés que nem de pateta, coloca as duas mãos e fica corcunda assim, ó, cabeça torta, tá ligado? Então, normalmente, eu peço pra quem se movimentar, pra quem fazer as ações, quando eu estou fotografando em perspectiva,
é mais a noiva. Só se a gente tem um noivo que é mais safo aí, que já é mais do molejo das fotos, a gente usa eles com movimento também, beleza? Olha aqui mais um exemplo de direção criativa. Depois que a gente desmistificou, depois que a gente fez aquelas primeiras fotos de segurança, o porquê não buscar algo a mais, o porquê não fazer algo que a gente não está acostumado e que talvez os clientes também não estejam esperando. Olha esse outro exemplo aqui de uma silhueta que eu viajei aí, coloquei os dois colados na árvore, tentando fazer uma árvore genealógica, saindo deles, uma parada muito louca. Então, depois, olha lá, depois que você faz as 7, 8, 10 poses de segurança, 15 poses de segurança que você fez, depois, meu irmão e minha irmã, é só tocar o barco para frente, tá ligado? É você pedir para os clientes fazerem algo e não tem essa de fazer 500 poses no mesmo ensaio, meu irmão. Normalmente é de 10, 12, 15, né, Jana? Não tem esse negócio de vai e volta e faz e tem que ter 1 milhão de poses. Simplifica, meu irmão. Tenha paz no seu coração. É uma coisa matemática, né? Exato. Pose A, pose B, pose C. É mais natural. Relaxa o seu coração, meu irmão. Relaxa, não se cobra tanto. Não se cobra tanto, vai lá. Às vezes, se precisar repetir pose, não tem problema. O problema é você fazer todas as fotos com as mesmas poses. Agora, se você usar as fotos de segurança aqui, as poses de segurança, se você tiver 10 poses de segurança e você usar ela escalonado em lugares diferentes, cenários diferentes, tá tudo bem, tá tudo certo. Você vai poder também explorar depois fotos com mais movimento, fotos de mão, como a gente está mostrando aqui nas outras fotinhas mais criativas, como por exemplo essa do noivo pulando na frente da noiva, com a linha levando o olhar lá nesse paredão. Por quê? Porque as fotos de segurança já estavam garantidas. E olha aqui mais uma foto de direção criativa, quando a gente monta o cenário, né? E esse é o maior erro dos fotógrafos ao posar pessoas. Sabe qual que é o maior erro dos fotógrafos ao posar pessoas? Vou até voltar minha carinha aqui. O maior erro dos fotógrafos ao posar pessoas, sabe qual que é? Começar pelas pessoas. Rafa, como assim? Tá fotografando pessoa, não é? Tá fotografando pessoa e o meu erro é começar pelas pessoas. What the fuck is hell diz Rafael Bigarelhos. Vamos lá, que bagaça é essa? Concordem ou não comigo, eu vou falar de como se fazem os filmes, os cines, vou te falar como se fazem os quadros, vou te falar como fazem as séries em relação à iluminação, direção de atores e composição, ok? Então, vamos lá, como que se faz uma cena de filme? Uma cena de filme começa montando-se pelo cenário. Rafa, como assim? Pelo cenário. Como pelo cenário? Então vamos lá. O diretor de cinema vai fazer a composição dele lá e vai montar o cenário. Aquilo que ele vai retratar no fundo, aquilo que ele vai buscar de composição do trabalho dele. Ok? Aí beleza, o cara montou o cenário. Aí qual que é o segundo passo? Qual que é o segundo passo? Ver as luzes. Então a partir do momento que eu coloquei o cenário lá no fundo, montei o cenário, estou falando de filme, não estou falando de sessão fotográfica, ok? De filme ou de série. Montou o cenário, montou as luzes, ok? E aí o que o diretor de fotografia vai fazer? Já que eu montei as luzes, eu vou encaixar os atores aqui. E tem até um xizinho de fita crepes no chão, que é para aquele cara não sair lá do teatro, não sair daquele lugar nos filmes. Por quê? Porque a composição do fundo está montada junto com a luz para ele ficar posicionado naquele lugar. Como os que são feitos os quadros? Os quadros tem lá a tela, a pessoa começa a fazer a preparação da tela, depois ela começa a pintar o fundo da obra de arte. Começa a pintar o fundo do quadro. Ele não vai começar pela frente. Então, o maior erro dos fotógrafos na direção o maior erro dos fotógrafos e fotógrafas na direção de casais
é começar fotografando pelas pessoas. Não só casais. Casais, gestantes, criança, 15 anos. Começar fotografando pelas pessoas. Por quê? Porque a gente quer inverter a ordem. A gente quer colocar a pessoa... Se liga, se liga. Jana, para aqui. Se liga. Para aqui encostadinha na parede. Isso. Aí tá lá aquela composição no fundo, né? Aqui é um fundo branco e tal, mas tem lá a composição no fundo. Aí eu falo pra Jana, Jana, coloca a mão na cabeça, passa a mão no cabelo assim, ó. Isso, agora você olha pra baixo. Tá. Aí você faz 1, 2, 3, 4, 5 fotos no mesmo lugar. Você já colocou a pessoa. Ó, presta atenção, você já colocou a pessoa. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui pro lado e mais 1, 2, 3, continua com a mão na cabeça. 1, 2, 3. Aí, caralho, não tem mais ângulo, meu Deus do céu. Aí você vai lá e vai aqui, enfia a câmera embaixo do nariz. Vai lá e continua com a mão. 1, 2, 3. O que acontece nisso? A partir... Obrigado, Jana. A partir do momento que você... Ah, tava sem bateria. A partir do momento que você coloca a pessoa no cenário sem prestar atenção naquilo que você vai fazer, você começando pela pessoa, você posa ela primeiro e depois você começa a fotografar. O que acontece? Você vai de vários ângulos, tenta várias possibilidades e aquela pessoa fica parada na mesma pose e chega uma hora que você não sabe mais o que fazer e você já colocou aquela pessoa lá. E isso gera uma insegurança terrível nos fotógrafos. Então, e nas fotógrafas. Então, qual que é o lance da parada? Você seguir a lógica básica dos filmes, dos cinemas, da arte, que é começar pelo fundo. Então, descubra primeiro aonde você quer colocar os seus fotografados. Comece pelo fundo. Veja o cenário como uma série, como um filme. Depois, você vai usar a luz. Ó, se eu posicionar eles aqui nesse cenário, a luz não está muito boa. Mas se eu trouxer eles um pouquinho para frente, o cenário fica bom e a luz aqui neles está boa também. Então, olha lá, você montou o cenário, montou a luz e depois você colocou as pessoas para fotografar. Ou seja, toda a construção fotográfica veio antes de posar a pessoa. Então você não vai precisar ficar se jogando no chão, você não vai precisar ficar levantando câmera e joga para cima, joga para baixo com a pessoa parada no mesmo lugar. Tá ligado? Então, dica de ouro para destravar a sua direção de pessoas. Peguem todas essas poses de segurança que a gente passou, entre no meu site, entre no site dos outros fotógrafos, busque essas poses que são fáceis de fazer. Depois você vai partir para as poses mais criativas e lembrando, você começa a sua composição pelo fundo. Então monte a sua imagem primeiro e depois coloque os seus fotografados. Não sou eu, aliás, sou eu sim que estou falando, mas as provas que tem da galera do Explore Sua Criatividade, da galera que começa a colocar isso como padrão, nunca começar pelas pessoas e sempre começar pelo fundo. Por quê? Porque depois que você monta a sua composição, é só você pedir para as pessoas fazerem a pose. É só você fazer a ação para conseguir a reação das pessoas. Não tem mais segredo a partir disso, ok? Então, pegue todas essas dicas, faça a reunião antes com os seus clientes. Faça essa reunião e explique a experiência. Vai lá, o segundo passo, como eu falei, não fica calado durante a sessão. Usa o artifício das mãos para você não ficar quieto. Sempre deixe as mãos lá no movimento. Não encoste nas pessoas. Não rele nas pessoas e faz isso, faz aquilo em Macarena. Não, pelo amor de Deus. E de novo, esta é uma visão nossa. Então, se você está aqui assistindo, concordando ou não, né, Jana? É porque foi importante. Exato, é uma ideia nossa e a gente só passa realmente o nosso conteúdo, a nossa realidade aqui. Não é, sabe? Exato! E não fotografe muito tempo na mesma pose, dê uma estralada lá. Faça as fotos de segurança, faça as direções de segurança, busque essas poses de segurança para que você depois consiga fazer poses mais diferenciadas, poses mais inusitadas, uma direção
mais criativa. E o mantra da live, o maior erro de novo dos fotógrafos em dirigir pessoas, começar fotografando pelas pessoas. Monte a sua foto antes de encaixar os seus modelos. Siga a lógica, vá pelo mais fácil nesse caso. Você vai ver o quanto isso vai destravar a sua fotografia. E antes da gente terminar, eu quero deixar mais um recadinho para vocês que é: tenha a sua própria identidade na direção. Cada pessoa é diferente das outras, não tem uma parada que você consiga levar como padrão. Poses você consegue reproduzir, ação e reação não, experiência não. Então, busque você mesmo ter o seu próprio guia, por exemplo, das fotos mais seguras para você fazer. E você, dentro daquelas fotos de segurança, onde você tem o casal lá no seu controle, posando ele, você vai pegando cada vez mais experiência para conseguir a ação e a reação, você conseguir os momentos espontâneos. Você não vai conseguir um momento espontâneo fazendo aquilo que você não sabe fazer. Você tem que fazer primeiro aquilo que você sabe, para depois mergulhar num universo que talvez seja desconhecido para você ainda. Então encontre sua própria identidade. Você não precisa ser um fotógrafo que fica fazendo gracinha, você não precisa ser um fotógrafo que fica contando piada. Se você não é um cara assim, se você não é uma mina assim, você não precisa ser um fotógrafo que fica pedindo o tempo todo para ele se beijar e para se abraçar. Se você não é um cara romântico e se não gosta disso, você não precisa ser igual a todo mundo. Você pode descobrir a sua própria maneira de dirigir. Eu, Rafael, quem está dentro do Explore Sua Criatividade, vê o jeito que eu dirijo. Eu não tenho frescura com os meus casais. Eu falo, vira o rosto para lá, vira o rosto para lá, olha para cá, olha para lá, chega perto, se abraça, junta, aperta. Eu não fico de lero-lero, não. Por quê? Porque eu não sou assim. Eu não fico, ai que bonitinho, ai que coisa linda, ai vira o cabelinho, passa a mão no cabelinho. Não, eu não sou assim. Então, descubram a própria identidade de vocês para dirigir os casais. E pegue como base. O inicial você tem que copiar mesmo, é buscar aquelas poses de segurança. E depois você vai desenvolvendo a sua maturidade, você vai desenvolvendo os gatilhos de argumentação, os gatilhos de movimento de mão para que seu ensaio fique cada vez mais dinâmico. Galerinha, é isso, vamos ficando por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. Coloque essas paradas em prática e veja o quanto isso vai facilitar. E para de pensar que existem grandes gênios. Nós somos pessoas extremamente normais, erramos como vocês, talvez a gente só tenha um pouco mais de experiência e um pouco mais de confiança naquilo que a gente faz.